Como se diz, se a Terra, a humanidade certamente a dividirá. Olhe para isso. Mapa político da Antártica. No ano de 1961, foi assinado o Tratado da Antártica, que proibiu estritamente a instalação de bases militares no continente e também a exploração de recursos minerais. 50 países, incluindo os Estados Unidos da América, Rússia e China, assinaram e ratificaram o tratado. No entanto, em 2048, a validade do tratado expira e então, provavelmente, os países voltarão a discutir como dividir a Antártica. A questão pode se tornar séria se o aquecimento global realmente ocorrer como os cientistas preveem. Até o ano de 2048, o clima da Antártica se tornará aproximadamente o mesmo que o da Noruega atualmente. No momento, 7 nações declararam suas reivindicações ao continente. Cada uma dessas nações tem suas próprias estações de pesquisa na Antártica. No entanto, elas estão localizadas em lugares caóticos em todo o continente. Portanto, formar algum tipo de clusters nacionais não é possível. Agora, não muito longe do Polo Sul, cientistas de 30 países se estabeleceram em mais de 70 estações de pesquisa. A população média da Antártica varia de 4.000 pessoas no verão a 1.000 pessoas no inverno. E se voltarmos a este mapa, que pode ser chamado de mapa de reivindicações, é fácil ver que as fronteiras dos setores nacionais são meridianos convergindo para o polo. Mas para o popular continente antártico, 4 países imediatamente avançaram suas reivindicações: Argentina, Chile, Brasil e Grã-Bretanha. Essa popularidade pode ser facilmente explicada pelo fato de que a península é a parte mais quente da Antártica, e os territórios do Chile e da Argentina estão muito próximos, no outro extremo do Estreito de Drake. No entanto, todas essas fantasias territoriais de muitos países estão congeladas na perspectiva de 2040, devido à posição de 2 estados. As posições da Federação Russa, o estado sucessor do país que abriu a Antártica, e dos Estados Unidos da América, que tem a maior equipe de pesquisadores no continente polar, são solidárias no momento. A Antártica não pode ser dividida por fronteiras nacionais. Ela deve se tornar a mãe da amizade e cooperação entre representantes de diferentes nações. À luz disso, é difícil imaginar que a Antártica quase se tornou parte do Império Russo. Nos tempos das grandes descobertas geográficas, vastas regiões tornaram-se propriedade dos estados cujos súditos as descobriram. Os primeiros descobridores deram-lhes seus nomes e organizaram colônias de colonos. A existência da Antártica foi comprovada por marinheiros russos durante uma expedição científica liderada por Fedor Bellingshausen e Mikhail Lazarev. 200 anos atrás, em janeiro de 1820, eles descobriram o 6º continente, o mais severo e inabitável para a vida humana. Mas por que a nova território não se tornou parte do Império Russo e como ocorreu a sua descoberta? 16 de julho de 1799, os navios Vostok e Mirny, especialmente equipados para uma longa jornada, deixaram a Baía de Kronstadt e embarcaram em sua famosa viagem. 190 pessoas participaram disso. O líder da expedição antártica foi o capitão de 2ª classe, Fedor Bellingshausen, e seu assistente foi o oficial Mikhail Lazarev. A expedição foi financiada pelo Estado, mas perseguiu mais objetivos científicos do que políticos, embora não pudesse prescindir da política. É improvável que o imperador russo recusasse a oportunidade de esfregar o nariz dos ingleses e outros. Desde os primeiros dias, foram realizadas observações científicas que Bellingshausen e a equipe registraram no diário de bordo. A expedição era composta por voluntários com excelente saúde, experiência e competência. Os suprimentos foram carregados para 2 anos, mas, durante a viagem, era constantemente necessário reabastecer nos portos ao longo do caminho. Entre as deficiências de preparação, podemos destacar várias características dos navios. O Vostok era rápido e tinha boas capacidades de manobra, mas era mais fraco que o Mirny. A tripulação tinha que lidar não apenas com tempestades, mas também com o gelo. O Mirny tinha um casco mais forte e se saía bem no gelo, já que foi reconstruído
a partir de um navio quebra-gelo, mas era bastante lento. Os marinheiros russos embarcaram em uma longa e perigosa jornada para costas desconhecidas. Eles desconheciam as provações e dificuldades que o destino lhes reservava. Os marinheiros lutaram através do gelo, frio, chuva congelante e tempestades. Não havia nenhuma conexão com a casa, e o objetivo final poderia ser um mito. No entanto, apesar disso, durante toda a viagem, a expedição perdeu apenas 3 pessoas. A expedição navegou 75 dias no primeiro dia e percorreu mais de 92 mil quilômetros. Os navios deixaram as águas do sul várias vezes para o norte, onde as condições eram mais favoráveis, mas voltaram e procuraram o caminho de volta para a mãe, esperando condições mais favoráveis. As embarcações estudaram as ilhas da Polinésia na parte tropical do Oceano Pacífico e até descobriram 15 novas ilhas, que agora têm nomes russos. As datas de descoberta da Antártica são consideradas de 18 a 16 de janeiro de 1820. Nesse dia, Mirny e Vostok se aproximaram da futura terra do rei Mod Siuda, cruzaram o Círculo Polar Sul várias vezes, movendo-se ao longo da matriz. Nos primeiros dias de fevereiro, eles se aproximaram novamente da Antártica, ao local chamado Costa da Princesa Astrid. Mas o tempo estava muito ruim, não conseguiram ver nada claramente. Na primavera, navegar pelas costas do continente tornou-se impossível, e os navios foram enviados ao porto de Jackson, Sydney, por rotas distintas. Eles embarcaram em sua segunda viagem à Antártica em novembro e descobriram as ilhas de Peter Shishkov, Mordvinov e Terra de Alexandre. No dia 30 de janeiro de 1821, ficou claro que o Vostok estava vazando e a expedição teve que ser encerrada. No dia 24 de julho, eles retornaram a Kronstadt. Alexandre estava satisfeito com a expedição e premiou todos os participantes, mas cometeu o principal erro de não reivindicar os direitos sobre a descoberta. O imperador acreditava que a Rússia tinha terras suficientes e não sabia o que fazer com Alasca. E aqui está outro continente distante, onde só há gelo. Como controlar e proteger um território tão distante? Qual poderia ser o seu benefício? Por muito tempo, ninguém se interessou pelo sexto continente. Expedições individuais foram enviadas, mas ninguém realmente reivindicou seus direitos. E ninguém contestou a descoberta dos marinheiros russos. Até que ficou claro que a Antártica representa um tesouro para toda a humanidade. Tendo medo de que chegasse a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, os países decidiram rapidamente assinar uma convenção especial em 1959. Entrou em vigor no ano de 1961 e, de acordo com ela, a Antártica não pertence a nenhum estado. É proibido o posicionamento de instalações militares e a entrada de navios militares. Desde os anos 80, a Antártica foi declarada uma zona desmilitarizada. 50 países são signatários do acordo e dezenas são observadores. Hoje, existem cerca de 50 estações científicas na Antártica. A Rússia opera 7 estações permanentes e uma base de campo. A lista de fatos surpreendentes sobre a Antártica não termina aqui. Aqui está mais alguma coisa. Vida sob quilômetros de gelo. Nos lagos subglaciais da Antártica, pode haver vida que evoluiu completamente separada do resto do mundo por milhões de anos. Mais de 40 lagos subglaciais foram descobertos na Antártica, mas o mais famoso deles é o Lago Vostok, localizado perto da Estação Antártica Soviética e mais tarde russa, Vostok, que deu o nome ao lago. Acima do lago, há uma camada de gelo de 4 quilômetros de espessura, mas o próprio lago, graças às fontes geotérmicas subterrâneas abaixo dele, não congela. A temperatura da água no fundo do lago é de 10 graus Celsius. É precisamente essa camada de gelo que, segundo os cientistas, poderia ter servido como um isolante natural, preservando organismos vivos únicos que se desenvolveram e evoluíram de maneira completamente distinta ao longo desses milhões de anos. Sobre quem exatamente vive sob o gelo entre a estação Vostok e o lago homônimo, existem 2 pontos de vista.
Um deles é americano, o outro é russo. A primeira baseia-se nos resultados de uma perfuração menos profunda que os Estados Unidos da América realizaram na região nos anos 90. Naquela época, só conseguiram alcançar o gelo acima do lago, que se formou a partir de sua água, gradualmente subindo e congelando. Com base nos resultados da análise de suas amostras, o grupo Scott Rogers encontrou sequências genéticas de 1.623 espécies, lá usando o método metagenômico. Entre eles estavam organismos eucarióticos bastante complexos, seres com um núcleo distinto, cercado por uma parede celular. Algo tão complexo era o que menos esperavam encontrar a vários quilômetros de profundidade. Mais do que isso, um dos tipos de bactérias, supostamente encontrado dessa maneira, vive apenas no intestino de peixes. Ele simplesmente não é encontrado separadamente deles. Foram encontradas sequências de genes típicas para cefalópodes e moluscos. A partir disso, o grupo americano concluiu que entre os habitantes do Lago Vostok podem existir criaturas extremamente complexas, até mesmo peixes e crustáceos. Segundo uma hipótese, o lago em forma de reservatório aberto existiu por dezenas de milhões de anos. E apenas nos últimos 14 a 15 milhões de anos ficou escondido sob o gelo. Portanto, os pesquisadores acreditam que os peixes locais e os crustáceos tiveram muito tempo para se adaptar gradualmente às condições subaquáticas. Além disso, se eles estiverem lá, podem tornar as condições extremas de Vostok não tão extremas. Organismos que respiram oxigênio poderiam consumir o excesso de oxigênio que entra no lago junto com o gelo. Então, nas profundezas do lago, a escassez desse gás, um forte oxidante, ao lado do qual a vida pode ser difícil, pode não existir. Os cientistas russos reagiram muito friamente a essa descoberta. Eles apontaram corretamente que a perfuração foi realizada usando fluidos técnicos contaminados com bactérias comuns do solo e outras. É praticamente impossível distinguir a contaminação externa dos habitantes locais sem o uso de perfuração pura. Os pesquisadores locais sugerem que só se pode falar de vida real no leste se forem encontradas sequências genéticas que não se pareçam com nada. Especialistas do Instituto de Física Nuclear de São Petersburgo, da Academia de Ciências da Rússia, encontraram DNA de bactérias desconhecidas. Ela é tão estranha para eles que nem conseguiram colocá-la em algum grupo de bactérias. 14% de seus genes não são encontrados em nenhum outro tipo conhecido. Como disse Sergei Bulat, na época, esse DNA é tão diferente de qualquer outra coisa que, se fosse encontrado em Marte, certamente diriam que é vida de Marte, embora seja DNA terrestre. No entanto, são precisamente bactérias simples, unicelulares, sem complicações e complexidade genética excessiva. Algo inesperado e mais complexo, mas ainda assim, diferente das espécies terrestres em amostras de gelo, ainda não foi encontrado. Então, eucariotos e até multicelulares, como peixes, na opinião de nossos cientistas, estão descartados por enquanto. Isso talvez não seja ruim. Peixes que vivem sem luz e recebem nutrientes de cima devem ser tão estranhos para tudo o que conhecemos que, essencialmente, não seriam muito diferentes de pequenos homens verdes dos contos de ufólogos criativos. Alpes na Antártica. Na Antártica, há uma cordilheira do tamanho dos Alpes. Essas montanhas são chamadas Montanhas Gamburtsev, em homenagem ao geofísico soviético e acadêmico cuja expedição em 1958 descobriu sua existência. O comprimento da cordilheira é de 1.300 quilômetros. A largura varia de 200 a 500 quilômetros. O ponto mais alto é de 3.390 metros. Agora a parte mais interessante. Toda essa vastidão está sob uma enorme camada de gelo. A espessura média da camada de gelo sobre as montanhas é de 4 metros, mas existem áreas onde a espessura do gelo é superior a 4 quilômetros. Na Antártica, não existem fusos horários. A Antártica é o único continente do planeta que não é dividido em fusos horários. Também não existe um horário próprio definido na Antártica. Todos os cientistas e membros de expedições que vivem lá se orientam
ou pelo horário de seu país de origem, ou pelo horário dos colegas que lhes fornecem suprimentos. A Antártica contém a maior reserva de água doce do planeta. É surpreendente que, apesar disso, a Antártica seja o lugar mais seco da Terra. Se você pensar sobre isso, não há nada estranho aqui. As reservas de água doce são, é claro, gelo, mas a situação com a precipitação aqui é realmente estranha. Apenas 18 milímetros por ano, compare, até mesmo no deserto do Saara, 76 milímetros de precipitação caem por ano. Na Antártica, encontra-se o mar com a água mais pura do mundo, o Mar de Weddell, e é considerado o mais transparente do mundo. De qualquer forma, não há nada surpreendente aqui, pois na Antártica simplesmente não há ninguém para poluí-lo. A água no Mar de Weddell é tão limpa que você pode ver objetos a uma profundidade de até 79 metros. Isso quase corresponde à transparência da água destilada. Icebergs podem ser do tamanho de uma cidade inteira, e isso é dizer pouco. Imagine só, o maior iceberg que se desprendeu daqui. Naturalmente, dos que conseguimos registrar, tinha 295 quilômetros de comprimento e 37 de largura. Mais uma vez, 295 quilômetros. Às vezes, os pesquisadores descobrem fronteiras estranhas, muito retas, que parecem ter se formado apenas artificialmente. Mas quem os fez? Vamos discutir nos comentários após a visualização e, por enquanto, vamos para o próximo ponto: seu nome de domínio e código de telefone. Apesar de não haver uma população permanente na Antártica, este continente tem seu próprio nome de domínio e um código de telefone único, 672. E a Antártica tem sua própria moeda, embora não oficial, o dólar antártico. Nem todo o território da Antártica é coberto por gelo. Para muitos, a Antártica é vista como um deserto de gelo interminável, onde não há nada além de neve e gelo. E na maior parte, claro, é assim. Mas na Antártica existem também vales sem neve bastante extensos e até mesmo dunas de areia. Aliás, a falta de neve não é porque essas áreas são mais quentes do que outras. Pelo contrário, as condições lá são ainda mais severas. Nos vales secos de McMurdo, ventos terríveis sopram a velocidades de até 320 km por hora. São eles que causam a evaporação da umidade e é por isso que não há neve ou gelo aqui. As condições de vida aqui são tão semelhantes às de Marte que a Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço até realizou testes nos vales de McMurdo com os veículos espaciais Viking. Bem, já que estamos falando sobre a cobertura de gelo, vamos abordar a questão: quando a Antártica ficou coberta de gelo? O consenso científico atual é que a cobertura de gelo da Antártica se formou há 30 a 35 milhões de anos. E desde então, a cobertura de gelo atingiu espessuras de vários quilômetros em alguns lugares. No entanto, há um momento surpreendente na história da cartografia mundial. Até o século, muitos cartógrafos estavam bem informados sobre o contorno das costas norte da Europa e da Sibéria moderna, até mesmo numerosas ilhas no Oceano Ártico, e também conheciam bem o contorno completo da Antártica. A sensação é que eles até se estabeleceram lá. E desde o início do século XVII, todos, sem exceção, esqueceram amigavelmente da existência da Antártica, e todas as terras do norte se tornaram o verdadeiro território branco inexplorado da Terra Incógnita. E assim até o século XIX. Aqui está, por exemplo, o mapa de Piri Reis, que mostra a Antártica sem gelo até o século XVI, cerca de 500 anos atrás. A Wikipédia descreve isso dessa maneira. Algumas pessoas acreditam que a imagem na parte sul do mapa é uma prova do conhecimento dos antigos cartógrafos sobre a existência da Antártica. Porém, a maioria dos acadêmicos rejeita que os cartógrafos da época poderiam ter um conhecimento confiável sobre ela. Mas o problema é que o mapa de Piri Reis não é a única evidência a favor da teoria de que a Antártica era conhecida há 500 anos. Aqui está o mapa de Oronteus Finaeus, de 1531. A Antártica é claramente desenhada em proporções bastante precisas, e até a famosa Hiperbórea, no Polo Norte, ou seja, no século, ainda sabiam bem sobre a Hiperbórea
e a Antártica não cobertas por gelo. Esta é a época, aproximadamente o tempo de Ivan, o Terrível. A perspectiva alternativa sugere que até o século, o clima na Terra era completamente diferente, muito mais quente, e o Polo Norte estava claramente na costa oeste da Groenlândia. Os navegadores medievais navegavam livremente até as costas da Antártica e o Polo Norte, pois praticamente não havia gelo e era bastante quente. Mas no século houve um deslocamento abrupto dos polos para a posição atual e o pequeno período glacial começou. Foi então que a Antártica ficou abruptamente coberta de gelo. Curiosamente, outra ilha coberta por uma espessa camada de gelo, a Groenlândia, testemunha a favor desta versão. Aqui está o que Adam Olearius, um viajante e geógrafo alemão do século XVII, escreve em seu livro Viagens da Embaixada Holstein para Moscou e Pérsia sobre a Groenlândia. Ainda no ano de 1380, a Groenlândia praticamente não tinha gelo e neve. Navios islandeses e noruegueses navegavam livremente para lá. Eles desembarcavam livremente na costa e conduziam o comércio. Isso é confirmado pelo filósofo italiano do final do século XV, Giovanni Pontano, que coletou numerosos relatos de marinheiros de sua época sobre a Groenlândia. Ele afirmou que navegar para o canto florescente e paradisíaco da Groenlândia não apresentava nenhuma dificuldade. Numerosas e convenientes baías para navegação, rotas estabelecidas há séculos, vastas florestas e campos floridos, calor, ausência total de gelo. Pesquisas modernas confirmam que, já no início do século XV, a Groenlândia era principalmente povoada. Seu território estava cheio de vikings, que construíram várias grandes cidades de pedra. Por exemplo, na cidade de Gardar havia até uma centena de casas de pedra. Havia lojas comerciais, forjas, um estaleiro próprio, uma igreja em funcionamento, até mesmo um bispo próprio. A última mensagem confiável sobre a expedição e o retorno dos navios comerciais da Groenlândia chegou até nós do ano de 1410, ou seja, ainda no século XV. A Groenlândia ainda justifica seu nome como um país verde. Ela está toda em verde, florescendo e florescendo. Mas já no século XVI, muitos marinheiros que passavam pela Groenlândia começaram a relatar alarmantemente que suas costas se tornaram tão inacessíveis devido ao enorme gelo que nem mesmo o desembarque na costa era possível. Em 586, os navios enviados pelo rei da Dinamarca não conseguiram se aproximar da costa da Groenlândia por causa de grossas camadas de gelo de centenas de metros. Acontece que, em algumas décadas, a Groenlândia foi coberta por uma espessa camada de gelo. A propósito, a espessura do escudo de gelo da Groenlândia é quase igual à da Antártica e atinge mais de 3 quilômetros. Enquanto isso, a cobertura de gelo da Groenlândia se formou em cerca de 50 anos e a Antártica, de acordo com a versão oficial, em 30 a 35 milhões de anos. Isso levanta questões para muitos pesquisadores. Ainda mais, existem evidências de uma mudança abrupta no clima, nas quais é claramente descrito o início catastrófico do chamado Pequeno Período Glacial no início do século. Aqui está um exemplo: os Anais de Melk, dos séculos XV e XVI, compilados com base nos eventos da história do Estado francês e do Sacro Império Romano, escritos no mosteiro beneditino, na cidade austríaca de Melk, no Danúbio. Então, o ano de 1502. Nesse ano, houve uma grande inundação que começou no dia da Anunciação da Virgem Maria e durou quase 10 dias. Em todas as cidades e castelos ao longo do Danúbio, as águas se espalharam tão amplamente que se tornaram navegáveis. A inundação destruiu casas até os alicerces, e 2 casas em Melk, juntamente com suas famílias, foram arrastadas e levadas para o leste. Ele cobriu campos e jardins com areia, derrubou árvores, destruiu vinhas e estábulos com celeiros, e todo tipo de mercadorias flutuaram dia e noite rio abaixo. No final das contas, o Danúbio passou tão violentamente pelas grandes cidades e vilas que mal se podia ver uma única casa que tivesse sobrevivido. Essas terríveis inundações foram observadas ao longo de 1.500 quilômetros de extensão durante 6 anos, de
1502 a 1508. Em seguida, no meio do verão de 1525, começa um verdadeiro período glacial. Em Veneza, no verão de 1525, um frio terrível e inesperado se instalou, de tal forma que os habitantes locais que não conseguiram se abrigar em suas casas congelaram instantaneamente e morreram no local. Por toda parte, pássaros petrificados caíam do céu como pedras. A vida nas cidades e vilas parou por vários meses. Uma enorme quantidade de pessoas literalmente morreu de frio. Por muitos anos, quase toda a vida desapareceu na Europa. Nesse mesmo ano, o Danúbio congelou a tal ponto que pessoas e carruagens, carrinhos e carros carregados podiam se mover livremente sobre ele. Todos os poços, fontes de água, congelaram tanto que era impossível tirar água de lá. Na crônica medieval polonesa, a próxima mensagem. Naquele ano, no meio do verão, geadas severas e nevascas chegaram inesperadamente. Devido ao frio terrível, muitas pessoas, pobres e mercadores, morreram nas estradas. Até nas crônicas romanas do ano 1525, disse o seguinte: naquele ano, no verão, um frio severo chegou inesperadamente a Roma. Todas as terras ao redor rapidamente se cobriram de neve e gelo. Devido ao frio terrível, muitas pessoas e gado morreram. Em quase todas as crônicas medievais europeias, o ano de 1525 é mencionado por uma geada terrível e inesperada, um mar universal de frio. E nos anos seguintes, observa-se uma queda acentuada na temperatura em muitas regiões da Europa. Foi a partir deste ano que o inverno se tornou mais rigoroso. Aqui está uma citação dos registros sobre Moscou de Sigismund Gerberstein. Nos anos de 1525 a 1526, os frios eram tão intensos que a terra se rachava devido ao frio terrível. O frio era tão intenso que até a água, ao ser jogada no ar, ou a saliva da boca, congelava antes de cair no chão. Todas as árvores morreram devido ao frio severo. As árvores em toda a Rússia ficaram pretas no ano seguinte. As estradas próximas a Moscou estavam repletas de corpos congelados de pessoas e animais. Claro, isso é apenas uma versão, mas essa versão está capturando as mentes de um número cada vez maior de pessoas. Por isso, decidimos apresentá-la a você para análise. Agora vamos continuar com vulcões ativos. Na verdade, a Antártica é um lugar muito tranquilo em termos de atividade sísmica, embora existam vulcões aqui, e não apenas dormentes, mas também bastante ativos. Pelo menos 2 deles entraram em erupção nos últimos 20 anos. O vulcão mais conhecido da Antártica, que também é o mais ativo, é chamado de Erebus, muitas vezes referido como o vulcão que guarda o caminho para o Polo Sul. A maior cratera de asteroide, esta cratera está localizada na região de Wilkes Land, na Terra, tem um diâmetro de cerca de 482 quilômetros. Claro, de acordo com os cientistas, ele se formou aproximadamente 100 milhões de anos atrás como resultado da queda de um asteroide na Terra, com pelo menos 48 quilômetros de diâmetro. A poeira levantada pela queda e explosão do asteroide levou a um resfriamento de longo prazo e, de acordo com uma das hipóteses, a extinção de grande parte da flora e fauna daquela época. Por hoje é o suficiente. Ative as notificações para não perder os novos episódios. Até logo!